vai pregar hoje é nosso irmão Esdras. Por favor, uma salva de palmas para o Esdras aqui. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Tá bom. Percebendo que o pastor não está aqui, né? Por isso vocês vão ter que me aguentar. Mas o mais importante é que Jesus está aqui, não é verdade? Quantos sentiram a presença de Deus na adoração? Levanta a mão e diz aleluia! Aê, essa igreja é pentecostal mesmo, assim que eu gosto. Vamos fechar os olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos por tanto amor. Obrigado porque o Senhor nos ama com amor incondicional. Nesta tarde nós abrimos o nosso coração para sermos ensinados. Senhor, nós te pedimos que o Senhor me use para poder trazer aquilo que o Senhor tem no teu coração para estes meus irmãos, para nós como igreja. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e que o Senhor venha, Espírito Santo, a acrescentar os nossos espíritos. Nós te damos boas-vindas. Que hoje seja um dia marcante para as nossas vidas, para experimentarmos mais de Ti, mais do que nós já experimentamos. Aguça nossos sentidos espirituais. Nós te agradecemos. Começa a dizer para Jesus, para Deus Pai, para o Espírito Santo, quanto você ama Ele. É você com Ele. Se você também quiser ficar quieto e receber o amor dele, se posiciona nesse momento para ouvir aquilo que ele tem para a sua vida. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém. Foi bom esse momento? Muitas vezes eu paro, não é que eu paro, eu sou parado, né? Porque às vezes sabe que é aquela metralhadora pentecostal? Senhor, muito obrigado, blá, 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 blá. E aí Deus às vezes fala assim, ei. Aí você para, eu paro e digo assim, deixa eu falar um pouquinho. Porque às vezes a gente tem o costume de pentecostal selvagem, né? Crentolândia, que a nossa oração parece ser uma narrativa de futebol de rádio, sabe? E passa para cá, passa para lá, e ainda consegue fazer a propaganda no meio. E tem momentos que o Espírito Santo puxa o freio de mão e fala assim, calma. Deixa eu falar também que eu te amo. Deixa eu falar o quanto eu aprecio você e quanto você é importante para mim. O Rei do Universo quer falar isso pra gente. Para pensar quão importante isso é. Hoje nós vamos falar um assunto que eu gosto muito. Discípulos de Jesus. Por que eu falo dos discípulos de Jesus? Porque atualmente é muito interessante as igrejas, as pessoas começaram a dizer, eu sou discípulo de fulano, de ciclano, eu sou fulano, sabe? A carteirada da turma hoje é, eu sou discípulo do ciclano, discípulo de fulano. E eu estava pensando esses dias, nós somos discípulos na verdade de Jesus, não é? Acho que a maior carteirada que você pode dizer, eu sou discípulo de Jesus. Você fica, peraí, então o negócio é diferente. E eu amo dizer que a nossa missão como igreja é sermos discípulos de Jesus. Não é do pastor Ceda, da pastora Pamela. De Jesus. Marcos capítulo 28, versículo 19 e 20. Você pode abrir comigo? Marcos 28, 19 e 20.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, ele nos chama para fazermos discípulos, mas também, ao mesmo tempo, você para pensar que você faz discípulos, mas também você é um discípulo. E isso é algo que é muito praticado e talvez mal praticado. Nós queremos entender como igreja, como é que nós visualizamos discipulado aqui na igreja. Tudo bem? Olha para o irmão do teu lado e diz, preste atenção. Você é um discípulo de Jesus, né? Discípulo vem do latim, do discipulus, que significa aluno. Então, o que quer dizer? Que nós somos alunos de Jesus. Cristão significa pequenos cristos, sabia? Ou cristão são os chamados para fora. Por que você é chamado para fora? Porque você precisa levar o evangelho. E sabe o que significa evangelho? Fala aí, o que significa, como que é? Boas novas. Hoje eu vou te dar uma definição melhor que boas novas. Notícia boa demais para ser verdade. É mais legal, não é? Notícia boa demais para ser verdade. Sabe, tem um Deus do universo que te ama. Ah, você está me tirando. Sabe, Ele quer curar suas enfermidades. Não acredito. Ele não quer que você viva uma vida miserável. Ah, está me tirando. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida próspera. E a vida próspera, muitas vezes nós colocamos que significa ter uma vida com dinheiro na conta, carro na garagem, casa própria e oportunidade para viajar e iPhone do ano. Não é isso. Vida próspera é vida que Deus nos indica que os céus podem descer à terra. Entenda, e nós também fazemos sempre essa revisão, que a nossa vida é uma vida em abundância no Espírito, que ela também permeia e começa a vazar para a nossa vida emocional, para a nossa vida intelectual, para a nossa vida profissional, para a nossa vida física. Diga, uau! É assim. Então, quando Jesus esteve na terra, ele iniciou um processo que no momento do Império Romano, ele fala assim, existem os alunos, os discípulos. Ele chegou para uma turma e falou assim, vem cá, eu vou chamar você de discípulo. Pedro, vem cá, discípulo. João, discípulo. Tomé, discípulo. Senta aqui, vou começar a falar com você. E você vê na Bíblia que Jesus, chamando os discípulos, ele determinou que eles fossem apóstolos. Quando você entende apóstolo, aí você começa a perceber que isso de fato começou a acontecer quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles e eles começaram a virar o mundo de ponta cabeça. Deixa eu ver se eu acho. Bom, se alguém puder me ajudar. Os romanos dizem em Atos, eles estão virando o mundo de ponta cabeça. Se alguém puder me ajudar, eu tô me lembrando dessa referência. Mas enfim, o Império Romano, na verdade, ele em vez de matar o povo, o que ele fazia? Ele ia para o povoado com um grupo de pessoas e começava a dizer assim, a partir de hoje a língua que vai falar é latim. Vocês vão começar a comer pizza. Não sei se tinha isso na época, mas enfim. Tinha que comer a comida do romano. Tinha que vestir
as vestes do romano. Tinha que estudar o estudo do romano. E a pessoa responsável para toda essa transformação, como se chamava? Apóstolo. Então, o apóstolo, ele era o responsável para a transformação de toda a comunidade. Deus nos chama para sermos uma igreja apostólica. Então, o que significa? Que onde você botar o seu pé, onde você estiver, você vai começar a trazer transformação. Você crê nisso? Você está na sua escola, você vai começar a criar transformação. Você está na sua casa, você cria transformação na sua casa. Atos 17, versículo 6, vamos abrir. Eu achei muito interessante quando a primeira vez eu li sobre isso. Obrigado, quem me ajudou. Atos 17, versículo 6. Olha lá que interessante. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo, chegado também aqui. No original tem dito, o pessoal está dizendo, eles estão virando o mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Sabe? Sabe aquele termo que muitas vezes a gente usa? A gente anda na contramão? A gente não anda na contramão, não. A gente só vira o mundo de ponta cabeça. Então, comece a entender que o Espírito Santo está contando com a gente de uma maneira muito mais emocionante do que a gente pensa. E eu fico pensando também que o povo judeu, naquela época, eles ficavam imaginando a volta ou a vinda do Messias como, de repente, se fosse o rei Davi. Sabe? Aquele dia que o povo de Israel, há não sei quantos anos atrás, estava sendo oprimido pelos filisteus e o gigante Golias veio desafiar o povo e Davi falou assim: ei, quem é esse cara, esse incircunciso que vem desafiar o exército do Deus vivo? E aí você sabe a historinha, Davi, que é uma historiona na verdade, Davi ele joga uma pedra, lança a pedra, finca na testa do gigante, o gigante cai, o pastorzinho de ovelha arranca a espada do gigante e corta a cabeça dele. Ponto final. Agora, a partir desse ponto, o povo de Israel é liberto. Davi é reconhecido como rei. Então eu fico imaginando o povo judeu oprimido pelo povo romano e pensando: nossa, quero ver o dia que a gente vai levantar a cabeça de César, sabe? Porque às vezes é a nossa sensação: cadê o nosso herói? Cadê aquele que vai resolver os nossos problemas? E Jesus veio estabelecer um reino no meio de pessoas comuns, como eu e como você. Ele nos comissiona para a gente se tornar o propagador do reino de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diz: você é o propagador, com mais fé, você é o propagador do reino de Deus. O discipulado é um processo de aprendizado. Aprendizado diz que você tem temporadas na sua vida. Eu não sei qual que é a temporada que você está vivendo. Eu não sei também você que está nos visitando, qual é a temporada que você está vivendo. Mas sempre a nossa vida é um aprendizado. Eu gosto muito de lembrar, já que vocês me viram de kimono, mas eu não sou um lutador, que quando você entra num processo de aprendizado de artes marciais, o que acontece? Você começa a ter graduações, você muda de faixa, você tem que tomar um pau de um grandão para depois fazer: agora você está aprovado. Eu não entendo esse negócio, mas um dia eu vou entender. Você apanha para fazer: passou de faixa. Eu falo: tomei só arrebentei aqui. Mas você passou de faixa, parabéns.
Aí você vai passar de faixa de novo, apanha de novo. Ou agora parabéns, você passou de faixa. Não entendo nada. Mas enfim, existe o processo de graduação que à medida que você vai aprendendo com o seu mestre, você vai mudando de faixa. Na nossa vida de discípulos de Jesus, você também começa a ter processo de graduação. E esse processo de graduação é o momento que você começa a entender. Sabe? Eu vou dar um exemplo de como você está sendo graduado. Eu não vou te dar faixa nenhuma, tá? E nem é colorida. A faixa que você recebe, sabe? Eu vou dar uns exemplos. Vamos lá. Sabe aquele dia que tá um sol de rachar? Você tá saindo da tua casa e de repente vem aquela memória assim, guarda-chuva. Você para, guarda-chuva, o sol. E você, não, é bobagem. Pega o teu transporte público, vai para o teu trabalho, 5 horas da tarde, o que acontece? Chuva. O que aconteceu aqui nesse momento? Deus, ele começou a falar com você. Só que às vezes a gente não percebe. Quando às vezes a gente para, e sabe quando Deus começa a movimentar alguma coisa, você para e fala assim, você vai ajudar essa pessoa necessitada. Aí você fica. Tem dias que você não mede esforço, você pega, faz e segue. Deus está falando constantemente conosco. Precisamos exercitar essa nossa sensibilidade. Amém? Muito bom. No processo do caminho, da Igreja Caminho Santo, nós temos o ideal. Qual que é o ideal? Todos os membros se exporem ao momento de discipulado. Aprenderem. E entenda, discipulado, nós não dominamos a vida de vocês. Podem ficar tranquilo. Não precisa bem passar senha de cartão, nada. Absolutamente nada. O que é o discipulado? Desculpa, não quero que soe como petulância, tá bom? Mas aquilo que nós temos aprendido de Jesus, nós queremos compartilhar com vocês. O processo de discipulado é que vocês um dia se tornem melhores do que nós, com Jesus. Porque cada vez que você aprende e você começa a crescer e frutificar em Jesus, essa é a nossa maior recompensa, sabia? Poder ver pessoas que desde o começo do Caminho Santo pararam e estão dizendo, Deus transformou a minha vida. Quantos de vocês podem dizer que Deus tem transformado a sua vida quando você começou a participar do Caminho Santo? Levanta sua mão. Olha para o seu redor. Fica com a mão levantada e olha ao redor. Deus está fazendo alguma coisa, mesmo que talvez a gente não perceba. Depois, se você tiver curiosidade, senta com a pessoa do teu lado e fala assim, o que Deus transformou na sua vida? E você vai começar a ouvir histórias incríveis. E você fala, caramba, Deus de verdade está neste lugar. Talvez você não sinta tremeliques, talvez você não sinta arrepios, talvez você não chore, não tem problema. Mas à medida que você está neste lugar, sentando, conversando com as pessoas, é certo que você está vendo Deus operar nas nossas vidas. O processo de discipulado é sempre aprender, servir, ensinar, ministrar. Porque nós sabemos que Jesus fez tudo isso. Ele entregou um legado do reino de Deus. E sabe o que acontece com cada um de nós? Sabe a grande família? Todo mundo tem a sua grande família. Sabe aquele momento que você tem um certo atrito com o seu parente? Acontece isso, sabia? Abre Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17.
como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Isso é bíblico, sabia? Não estou dizendo agora que a gente tem que abrir o octógono aqui e todo mundo sair na mão. Não, calma. Mas muitas vezes você começa a entender assim, cara, eu não vou muito com a cara daquele irmãozinho lá, daquele vaso. Sabe? Aquela vasa. E sabe aquele termo assim, Deus está me tratando com ele. O ferro afiando o outro ferro. Sabe aquela caroninha que você vai ter que... Sabe aquela pessoa, me dá uma caroninha. Você, dou. E muitas vezes você fica, por que eu falei sim? Porque o ferro está afiando outro ferro. Não é? Sabe quando, às vezes, você está empolgado, você vem, sabe, hoje eu vou cumprimentar todo mundo na igreja, todo mundo. E aí você passa por você ficou no vácuo. Nunca acontece isso com você, né? Sabe, você vem assim, e a pessoa passou assim, olé. E aí o seu coração fica daquele jeito, assim, nossa, nem deu oi pra mim. Sabe? Aquele balde d'água fria no seu coração todo, né? Amoroso, crente. Apareceu todos os espinhos do coração. Como diria o Honda, coração peludo. E muitas vezes, o ferro está afiando ferro. Quando você tá sendo discipulado, você tem um processo de discipulado, existe sempre a interação da pessoa que está te liderando e de você. Exemplo, Jesus era sempre questionado pelos discípulos. Já parou para ver? Abre Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus capítulo 13, versículo 10. E os discípulos de Jesus, então se aproximaram dele e lhe perguntaram, por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? Outro momento, Jesus passa por lado de um cego e os discípulos falam assim, Jesus, quem que pecou? Foi os pais dele ou foi ele? E os discípulos tinham cada pergunta esquisita, não é? E Jesus também muitas vezes perguntava, quer ver? Olha lá, Mateus 16, versículo 13. Isso é bem legal também. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens serem o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? É fácil a gente falar, não, porque fulano contou que você é isso, não, porque fulano falou que você é aquilo, não sei o quê. Aí Jesus virou para ele, tá bom, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Jesus fazia e faz perguntas para a gente. Esse momento de discipulado sempre existe um foco principal. Não é para ficar sempre sabatinando as pessoas, querendo saber se você está lendo ou fazendo suas devocionais, mas nós queremos sempre chegar num propósito final da nossa igreja, que é a nossa visão. Eu vou falar para você a visão da nossa igreja, mais uma vez. Nós somos o quê? Uma igreja fiel à Bíblia. Nós acreditamos e nos movemos nos dons espirituais, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas ao Pai por meio do amor de Cristo. Isso que nós somos. Então, o discipulado, ele promove esse momento para a gente parar e começar a pensar, será que eu estou
de fato, entendendo e sendo fiel à Bíblia? Hoje eu não quero trazer uma mensagem de peso para a gente, sabe? É só para a gente fazer uma revisão. Como é que eu estou aqui? No Ministério de Louvor e Adoração, a gente começou a sentar e conversar com o pessoal, né? A gente pergunta, como é que está a sua leitura da Bíblia? Cara, eu amo o Novo Testamento. O Novo Testamento é animal, mas o Velho Testamento não dá. E é normal. A gente até dá risada, né? Cara, fica lendo IBGE, né? Porque o fulano gerou ciclano, não sei o quê, por tantos anos, não sei o quê, aposentadoria, blá, 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 FGTS. Ninguém está interessado nisso. Mas existe algum mistério que Deus colocou isso na Bíblia, né? Eu falei para eles, se vocês entendessem, se a gente entendesse que o Velho Testamento não era para a gente não teria a Bíblia com o Velho Testamento. Mas Deus deu o Velho Testamento, então a gente tem que ler. Tem que ser raiz, sabe? Não pode ser Nutella, não aguento. Em Salmo 119, vou ler em 3 anos. Não é. Tem que ser raiz. Dedicação total a você. Não é? Assim que nós temos que ser. E nossa visualização de discipulado se dá em três áreas aqui da nossa igreja. Se você quiser anotar, anote. Se não quiser também, presta atenção. Primeiro, RDs. Como que chama? O que significa RD? Rede de discipulado. É aí que é discipulado, exatamente. Você vê, presta atenção, nós não obrigamos ninguém a vir para a RD, tá? Você não é obrigado. Mas uma coisa que a gente está desenvolvendo dentro da igreja é a consciência do quanto você quer crescer. Não estou dizendo que as RDs são perfeitas, mas a gente tem entendido que Deus se move naquele lugar. Quantos participam de RD? Levanta a mão. Esses, depois você pergunta para ele, como que é RD? Se você quiser também, muitas vezes eu falo para os visitantes aqui da igreja, faz o test drive, senta aí no banco, vê se o som está bom, vê se o ar-condicionado está na temperatura certa, pega a dica, porque é legal quando a gente fica aqui na frente, a gente vê o pessoal entrando no salão, né? O pessoal faz assim, tá gelado. Sai e senta. Por quê? Porque tem gente que não gosta de passar frio. Eu não gosto de passar frio. Discipulado é algo que você aprende. E nesse discipulado você é sempre desafiado, sabe? Eu vou falar um pouco dos três grupos e depois a gente vai dizer o que acontece dentro disso. O voluntariado. Vocês estão vendo quando vocês chegam aqui na igreja, o pessoal de camiseta preta sempre te ajudando? Esses são os nossos voluntários. Eles não merecem de verde também porque estão cuidando das crianças. Eles não merecem uma salva de palmas? Calorosa! E quando você chegar no fim desse culto, olha para um desses voluntários e fica, muito obrigado. Sabe? Porque às vezes a gente é tão desapercebido que a gente recebe aqui tal, bênção, glória a Deus, aleluia. Como diz o Dantas, a gente sai aleluiado e esquece às vezes de agradecer as pessoas que estão proporcionando isso para a gente. Não que vocês não façam, mas são os voluntários que são as engrenagens aqui. Olha quanta gente sentada aqui, quanta gente sentada lá atrás, tem gente lá fora, tem o bigode aqui na câmera, né? E isso faz com que todo o corpo comece a ser movimentado e receber a estrutura, infraestrutura para você receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E se você de repente precisar e quiser desafiar eles, sabe? Discipulado também é isso. Você pode discipular alguém. Assim, cara, quero que você ore em favor da minha vida. Faz uma oração aqui para mim. Desafia ele. Estica o homem espiritual desse voluntário. A hora que ele for embora, agora eles vão começar a se esconder, mas pega eles. Assim, eu quero que você ore pela minha vida.
O que Deus tem de palavra sobre mim? E pode ter certeza que eles vão orar sobre sua vida. E se eles não orarem, me avisa, porque a gente vai fazer uma retroalimentação, a gente vai exercitar de novo. Sempre a gente está exercitando, certo? Voluntários, se preparem agora. Discipulado de verdade gera transformação verdadeira e que os outros visualizam. Não adianta você, sabe, você já percebeu uma árvore fazendo força para dar frutos? Já parou para ver assim? Lá no seu jardim, tá o limoeiro assim. O que foi, limoeiro? Eu vou dar fruto. Parece outra coisa, mas beleza. Quando ele dá fruto, é porque ele recebeu nutrientes, ele recebeu ingredientes e ele começa naturalmente a dar frutos. Dessa forma é a nossa vida com Deus. O nosso discipulado, ele precisa gerar frutos no nosso coração. Se você está muito bonitinho, acomodado, bonitinho lá na sua RD, no seu voluntariado, começa a fazer a sua análise. Cara, eu estou muito acomodado aqui. Porque este é o lugar em que existem, sabe, Jesus é muito interessante. Ele nos compara como uma árvore. Jesus é o jardineiro. E as árvores somos nós. Nós somos árvores plantadas com Deus. E Ele é o jardineiro que às vezes, sabe o que Ele faz? Ele poda a gente. Sabe, às vezes nosso pensamento é assim, não, eu vou dar muito fruto porque aí, ele não vai me limar. Não. Ele fala assim, aquele que não dá fruto, eu corto. Aí todo mundo, ainda bem que eu vou dar fruto. E aí ele continua, e aquele que dá fruto, eu também podo. Então não passa ninguém. E nós precisamos entender que é o processo de darmos frutos. Olha para o pessoal da pessoa do seu lado e diz, você vai ser uma árvore frutífera. Com fé, vai, de novo, vai. Isso, muito bem. O terceiro grupo são os ministérios da igreja. Qual que é a diferença do ministério para o voluntário? Todo mundo não é voluntário? São. Mas a gente só divide dessa forma porque muitas vezes os voluntários demandam os trabalhos braçais, de operação. Então, formação de fila, arrumação, parte técnica, montar equipamentos, isso são os voluntários. Ministérios, nós entendemos que eles fazem parte de algo que lida de forma mais espiritual. Ministério das crianças, ministério de louvor e adoração, ministério de intercessão. Esses são os ministérios. Todos se encaixam nesses lugares? Não. Mas nem por isso você não deixa de ser discipulado. Um não, às vezes, para a sua vida, para a minha vida, é um discipulado, sabia? Nem sempre é sim na nossa vida. Muitos nãos são sims para muitas outras coisas. Agora, o importante é que nós precisamos ser encontrados em Deus, onde é o nosso papel dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo falava assim, você já imaginou se o corpo fosse toda a orelha? Vai comer pela orelha, o que vai dar? Não dá. Respira pelo olho. Não dá. Todos estão colocados dentro do corpo de Cristo. Olha para a pessoa do teu lado e não fala nada agora, só olha. Essa pessoa faz parte do corpo de Cristo. Agora não olha para a pessoa que te dá trabalho. Não olha, mas essa pessoa também faz parte do corpo de Cristo. Sabia? Só que às vezes
O olho tem que ficar bem longe do dedo do pé, mas faz parte do mesmo lugar e vai caminhar para o mesmo lugar. Então, às vezes, a gente vai aprender de uma maneira que existe amor? Existe, mas a gente sempre tem que entender que o amor de Deus não é sempre assim, vem na minha casa, vamos fazer uma festa, comer churrasco. Não. Mas o amor de Cristo é olhar para o teu irmão e dizer assim, eu vejo Jesus em você. Honra é aquilo que você entende que existe algo soberano de Deus na pessoa que está do seu lado. Sabia? E isso começa a transformar muito o meu coração também. Discipulado é como muitas vezes, como eu disse, você pergunta e também é perguntado. Você interage. E é muito, muito importante que toda a igreja, todo, na definição original, significa todo, 100%. Então, todos nós precisamos aprender a expressar aquilo que Deus está falando no meu coração, sabe? Muitas vezes, no nosso discipulado na RD, a gente fala assim, como foi a semana? Como que crente responde? Bênção. Glória a Deus. Glória a Deus por quê? Já viu os crentes meio esquisitos assim? Fala assim, como foi a semana? Amém. Amém? Como assim amém? E tem os apocalípticos, né? Como foi a semana? Nossa, o exército do inferno se levantou. Está levantado faz tempo, jovem. Você que não está vendo. E eles estão desesperados, né? Mas, na verdade, nós não queremos ouvir essas respostas. Nós queremos que a gente entenda assim, como é que foi a semana? Cara, foi muito bom, Deus falou isso comigo, ó, presta atenção. E começa. Uau, que legal. Hoje nós na oração dos voluntários inicial, o pessoal estava sério, estava meio, né, travadão. Aí a gente começou assim, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Uma oração simples. Obrigado, Senhor, por isso. Né? Às vezes o crente tem dificuldade de fazer essa oração. A oração com entendimento. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelos irmãos. Obrigado, Senhor. E a gente começou. Só que estava muito, muito santo, sabe? Faltou descer os querubim lá. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pelo Espírito Santo. Aí às vezes eu fico assim, mano, vamos fazer um exercício diferente agora. Vamos começar a agradecer pela coisa mais esquisita que você pode agradecer. Aí começou. Como é que foi mesmo? Só sei que foi engraçado. Um começou a agradecer por X, mas quem que lembra aí? Me ajuda. Pela tapioca. Academia, pizza. Mesa nova. Filha empinando pipa. E aí o pessoal começou a achar graça. E começa a gerar, sabe aquela criatividade da galera? Mano. E o pessoal começou a dar risada. Aí a gente para e fala assim, cara, tá vendo como Deus é um Deus divertido? Ele pediu para trazer uma mensagem para vocês também, tá? Ele quer dizer para vocês hoje que ele está de bom humor. É sério. É sério que ele está de bom humor. É muito mais que um bom testemunho, sabe? Nossa vida de discipulado. Ela é muito mais do que, sabe? Eu chego sempre na hora, não falo palavrão. E quando as pessoas falam bobagem, eu falo, Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Cara, a gente dá risada, mas às vezes é tão difícil a gente entender o que Deus quer pra gente no ambiente de trabalho. Não é verdade? Essa semana eu tive uma experiência muito engraçada, porque a gente teve uma reunião de equipe, ficamos 2 horas, todo mundo querendo ir embora,
Aí o diretor falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero. Aí eu falei, então pode falar. Não, que tá sendo legal, tal, experiência. Aí eu virei pro meu chefe e falei assim, parabéns, chefe, você tá fazendo um bom trabalho. Aí todo mundo, puxa saco, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, não, gente, ele tá fazendo um bom trabalho. E ele merece ser reconhecido dessa forma, até por nós. E de repente, você pode parar e tentar entender que Deus, ele fez eu falar isso para ele. Não sei por quê. Muitas vezes nós temos palavras de edificação para as pessoas. Só que a gente precisa sempre, tipo assim, mas... Não, Deus te ama. Deus quer uma vida de sucesso para você. Sabe? E nesse processo de discipulado, quando você começa a formular no seu pensamento aquilo que Deus está fazendo de bom, você começa a expressar. Quando você começa a expressar, você começa a trazer vida para as pessoas. E isso que é importante. Existe sempre oportunidades e nós precisamos entrar nelas. Amém? Ok. Em alguns momentos de discipulado, eu vejo 3 pontos importantes que a gente começa a desenvolver na nossa vida. Primeiro, um coração de servo. Sabe? Discípulo é o que vai aprender. Quando você quer aprender, você faz qualquer coisa para estar perto da pessoa. Elias tinha Eliseu no pé dele todo dia. Todo dia. Até o dia que Elias falou assim, hoje eu vou embora, nem precisa ir. Vai ter que pagar o Uber completo. O Eliseu falou assim, não, eu vou com você. E Elias falou para ele, o que você quer de mim? E Eliseu falou assim, eu só quero a sua porção dobrada de unção. É só isso que eu quero. Sabe, muitas vezes no nosso coração, a gente precisa se desarmar um pouco. Eu não sei qual que foi a sua história com relação a discipulado na sua outra igreja, ou que de repente você esteja vivendo, não sei. Mas eu entendo aquilo que Deus quer para a nossa igreja. É um processo de nós crescermos mutuamente. E quando você cresce mutuamente, você se coloca na posição de servir. Um pastor meu, no passado, ele dizia que o mentor dele falou assim, se você quer unção, você sirva a unção. Você quer a unção da pessoa que você admira? Serve a unção. E da mesma forma, Jesus disse aqui em Mateus 10, 25 a 28. Abre lá, por favor. Mateus 10, 25 a 28. Jesus os chamou e disse, Mateus 10, 25, 28. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser... Tá errado? Vocês estavam olhando com uma cara para mim e falaram assim, minha pregação tem heresia ou alguma coisa está errada? Está errada. Mateus 10, 25, não é isso? Não é? Ai, meu Deus do céu. Mas então ouçam. A Bíblia que está falando. Jesus chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos.
um processo de discipulado, ele faz com que a gente queira estar perto dessas pessoas, sabe? Eu passei uma temporada longe de casa com a minha esposa, em um outro país, e a gente começou a servir, frequentar a igreja. Frequentamos 2 meses, mais ou menos, e a gente estava passando por uma temporada um pouco triste, sabe? E a gente precisava desse tempo para Deus fazer algo no nosso coração. E duas coisas nos marcaram. A primeira foi o seguinte: a gente chegava e ia embora como desapercebidos, sabe? De repente uma senhorinha parou a gente. E ela falou assim: eu posso dar um abraço em você? Para minha esposa. E a hora que ela deu um abraço na minha esposa, sabe quando você sente a presença de Deus? Eu comecei a chorar. Falei: o que está acontecendo aqui, meu Deus? Eu estou ficando desequilibrado. Mas ao mesmo tempo eu tinha a convicção que era aquilo de Deus. E a minha esposa recebendo o abraço, desculpa, às vezes me dá um nó da garganta quando eu lembro dessa cena, porque foi algo tão singelo, insignificante, mas um abraço me fazer sentir a presença de Deus foi algo fenomenal. E aí ela falou assim, e a minha esposa não falava inglês no momento, eu falei assim, ela não fala inglês, mas significou muito pra gente, obrigado. E a senhorinha falou assim pra gente: por favor, domingo que vem me procure, a gente vai praticar o inglês. E aquilo ficou marcado no meu coração. Eu falei: cara, uma senhorinha pequenininha, já de idade, recebendo um casal X. Sabe, muitas vezes nós como igreja, nós podemos ser esse abraço para a pessoa. Nós podemos ser uma pessoa que oi, boa noite, seja muito bem-vindo. E eu ouço alguns testemunhos dizendo assim: eu coloquei no meu coração que se ninguém desse atenção para mim, não era igreja para eu ficar. Eu falei: nossa, e alguém veio falar comigo. E o nosso desejo é que essa igreja, Caminho Santo, seja um lugar de amor, sabe? Onde as pessoas se sintam parte, onde as pessoas se sintam família. E depois desse processo também, nós ficamos com vontade de... Sentimos um momento que era para servir, né? E nós chegamos para o pessoal da liderança e falamos assim: nós queremos servir, será que a gente pode servir? E a gente falou com um brasileiro. E a cultura é muito interessante. Então a pessoa disse para mim: no que você quer servir? Assim, e na minha cabeça assim, cara, é o que eu falei, é o que a gente tem falado para vocês aqui. Cara, servir onde serve. O que está precisando? Ele falou assim: cara, o pessoal da cozinha está precisando. Bora fazer cozinha. Aí, você sabe cozinhar? Não, mas eu aprendo. E a gente foi. E foi interessante porque foi um momento que Deus começou a trabalhar também no nosso coração, sabe? Salsicha, ketchup, mostarda, cebola. Mas ao mesmo tempo a gente começou a criar conexões. E era próximo do fim do ano, né? E a gente tinha servido umas 2 vezes. E o pessoal falou assim: Esdras, chama a tua esposa, vamos lá fazer o almoço de confraternização dos voluntários. Eu olhei assim: ué, eu comecei a servir. E a gente se sentiu incluso naquele momento, sabe? Aquilo trouxe um processo de cura no nosso coração, servindo. E aquilo deu mais motivação para a gente, assim: nossa, nós queremos servir muito melhor ainda. E a gente começou a servir melhor com salsicha. A gente teve que começar a chegar mais cedo para acender a churrasqueira, para abrir os pães antes do culto. E chegou um momento que a gente começou a servir a igreja inteira. E aquele momento foi muito memorável, porque no fim do ano, a gente celebrar esse momento de fim de ano, longe da nossa família,
com pessoas que nos acolheram. E aí chegou um momento e falou assim, nós queremos agora homenagear os voluntários. Isso que... E a gente estava servindo o hot dog de sempre. E ele falou assim, a gente quer chamar o casal brasileiro. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, somos nós? E de fato, éramos nós. E aquilo, na verdade, foi algo que, quando a gente foi receber o prêmio, a homenagem, eu entendi assim, que Deus falou assim, cara, faz sempre o melhor, porque eu sempre vou reconhecer. Sabe? O reconhecimento não é porque a gente foi homenageado, mas só de a gente ter entendido que a gente estava abençoando uma comunidade, já pra gente já valia. E antes da gente ir embora, eles queriam que a gente fosse os masterchef da cozinha do hot dog deles. Não, muito obrigado. E a gente já tinha que ir embora. Perdão, gente. Então, a gente entende que o coração de servo, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu quero que o Espírito Santo, fale no nosso coração. Qual é a coisa que nós precisamos fazer hoje para servir o nosso próximo? O segundo ponto é a gente estender e receber graça. Por quê? Graça, o termo graça é aquilo que você não merece, mas vai receber. E muitas vezes, nós como seres humanos, nós temos falhas, sabe? Se você não percebeu, mas você também tem falha, tá? Eu também tenho falha. Apesar de ser bonito desse jeito, eu tenho falhas. Sério. Minha esposa pode dizer que eu tenho uma. Mas nós temos falhas que precisamos ser aperfeiçoados, sabe? E quando a gente entende que existe falha, você precisa estender graça para a pessoa. Por quê? Quando você estende graça, você, antes de julgar a pessoa, você começa a entender o seguinte, tá, vamos lá, talvez ele esteja num dia ruim. Sabe aquele dia que você não queria ter acordado? Talvez ele esteja nesse dia. Ou talvez ele esteja sendo fruto de um passado muito turbulento, muito triste. Ou talvez ele esteja com feridas no coração que faz ele entender. Você está falando X e ele está entendendo Y. É o andar uma milha a mais pelo próximo. Quantos de nós estamos dispostos a andar uma milha a mais pelo próximo? Se você está nessa noite disposto para as pessoas que estão ao seu redor, olha para a pessoa do teu lado e diz, eu estou disposto a andar mais uma milha por você. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas a gente alega o coração de Jesus. Sabe? E às vezes a gente para e começa a visualizar, cara, esse cara tem um potencial. Esse cara é Joselito, mas ele tem potencial. Jesus olhava para Pedro, Pedro, você é Joselito, você é muito Shrek, mas você é o potencial. Eu vou fazer algo grande com você. João e Tiago, né? Filhos do trovão. Imagina que troço de gente que eram esses dois. E petulantes ele falou assim, Jesus, nós temos um pedido para você. Vai, pede. Eu queria sentar à sua direita, meu irmão à sua esquerda lá no céu. Tem coragem? Pelo amor de Deus. Até os discípulos, está escrito na Bíblia, os discípulos falam assim, que... Jesus escolheu os caras tão bons, né, meu? Tomé, Jesus ressuscitou. Não. Vocês estão de... Conta a tua piada. Jesus ressuscitou, Tomé. Não, se eu não botar a mão no dedo dele, se eu não olhar o buraco assim, ó, buraco, não acredito.
Mas Jesus, ele olhava eles de forma que ele tinha certeza que eles iam virar o mundo de ponta cabeça. 1 Coríntios 12, 12. Vamos ver se eu acertei dessa vez. Vamos lá. Era Mateus 20, obrigado. Minha equipe de produção aqui está me ajudando. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como um corpo, o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Existe também algo muito prático no nosso momento de discipulado, que é o benefício da dúvida. Isso é um termo judicial e que fala de que você escolhe acreditar na imagem positiva da pessoa. E nós usamos muito esse termo, o benefício da dúvida. Cara, ele respondeu torto, mas eu acho que ele não estava no bom dia. E ao mesmo tempo você segue a sua vida e pergunta depois na próxima vez. E aí você começa a entender melhor qual é a questão que a pessoa está tendo. Também a gente incentiva o que? O discernimento dos espíritos. Sabe? Às vezes, sabe quando às vezes você chega num ambiente e fala assim, cara, alguma coisa está errada aqui. Você tem o discernimento dos espíritos. Agora você precisa entender o que está permeando. E sempre lembre também, tá? Não seja caçador de demônio. Porque aqui eu tô sentindo a esfera, não sei o que, tão certo. Não é bem assim. O que normalmente nós incentivamos? Você tá vendo algo que não é bom espiritualmente? Comece a declarar a luz. Porque você é a luz do mundo, não é? Então comece a declarar a tua luz. Aqui eu vou declarar a presença do Espírito Santo. Sabe aquela casa que você entra, tá todo mundo cagota um com o outro. Você chega assim, eu vou declarar a paz aqui neste lugar. Que a paz do Senhor vem. Mas também não precisa ser um cara muito esquisito, sabe? Eu declaro a paz. Não. Seja um cara discreto. Seja uma pessoa discreta. Vou declarar que Deus, vem com a tua paz nesse lugar. O seu jeito de falar já traz paz, sabe? Meu pai, ele é um cara tão tranquilo que se acabar o mundo ele está tranquilo. E as pessoas diziam pra gente assim, cara, como é que teu pai consegue em tantas pressões ter tanta paz? Eu sei o que é isso. Não é só porque ele é fleumático, mas porque ele também tem confiança no Deus que ele serve. Assim tem que ser a gente. E é também o lugar de discipulado tem que ser um lugar seguro. Por quê? Sabe aquele lugar que você erra uma vez, todo mundo... nossa, que cara... Nossa, não entendi nada de nada. Você fica o quê? Retraído. Esse é o lugar que nós não queremos. Nós queremos criar um lugar assim, cara, tu errou. Não tem problema, deixa eu só explicar, vamos alinhar aqui o pensamento. É assim, sabe? Beleza? Próxima vez, faz de novo. Legal. A gente hoje usa o termo mais bonito, sabe? Chama feedback. Isso é importante aqui. Feedback. Fala comigo, feedback. Isso aí. Então, o que acontece? Quando você tem feedback, você começa a falar. É um termo bonito de você falar que a pessoa errou. Sabia? Só que feedback é tão bonito, é tão inglês, que você... Nossa, que chique. Eu quero um feedback. Todo mundo quase me dá um feedback. Eu falei, nossa, e agora? Tem que contar feedback para todo mundo. Mas é importante porque nós criamos um ambiente seguro que as pessoas falam assim, cara, eu preciso melhorar, fala para mim. E caso a gente também se precipite ou se equivoque num feedback, por favor, fale com a gente. Nós queremos também melhorar. Dê-nos o feedback. Amém?
Muito bem, último ponto. Coração humilde. Sabe, coração humilde não é aquele coração assim, Deus, eu não sou nada, não presto para nada, não sirvo para nada. Não, esse não é um coração humilde. Esse é um coração que não entendeu a humildade. Humildade é você entender as qualidades que você tem e os pontos que você precisa melhorar. Sabe? Deus não te fez um lixo, Deus te fez algo muito especial, porque você é único. Deus, Ele te fez tão único que não vai existir ninguém igual a você. E você tem um propósito individual para cumprir. Nós temos, eu também me incluo nisso. E nós precisamos ter a realidade daquilo que Deus nos vê, mas também a realidade daquilo que nós precisamos melhorar. Então, quando você tem um coração humilde, você se torna como Davi orando no Salmo 139, versículo 23, 24. Sonda-me, Deus, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus, na sua humildade, o que ele chegou a falar para os discípulos? Coisas maiores vocês vão fazer. Não, você está enganado, Jesus. Como assim? Porque quando ele começa a dizer isso, ele entende que nós, fundamentados com o Espírito Santo, nós temos sim capacidade para fazer coisas maiores. Sabe? E eu queria incentivar e encorajar cada um de nós. Coisas maiores estão para acontecer. Sabe? Às vezes a gente fica pensando, Pentecoste, aquele dia. Coisas maiores estão para acontecer. Sabe? Às vezes a gente pensa, aquele avivamento lá na Rua Azusa, aquele avivamento lá no Canadá. Eu venho aqui para te dizer uma notícia muito, muito boa para ser verdade. Coisas maiores estão para acontecer. O que pode vir de Jundiaí? A mesma coisa que veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A mesma coisa eu te digo, pode vir alguma coisa de Jundiaí? Se prepara. Aperta os cintos, porque Deus vai fazer porque Ele disse, e ninguém vai achar e ficar mudando a ideia dele. Amém? Muito bem. O interessante também, quando nós falamos de discipulado, é que nós não cuidamos das pessoas como pessoas comuns. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Deus diz, o apóstolo Pedro, apacentai o rebanho de Deus. Quando nós estamos aqui, nós não estamos apacentando o rebanho do pastor César. Nós não estamos apacentando o rebanho de pessoas que vieram aqui por acaso. Nós estamos entendendo que é o rebanho de Deus. E quando nós entendemos que que nós somos o rebanho de Deus, nós entendemos que quanto mais vocês estiverem perto de Jesus, maior é a nossa conquista. Então, pode ter certeza que a nossa maior alegria dentro de uma igreja é a gente poder ver pessoas dizendo de vocês, eu vi Jesus dentro dessas pessoas. Eu vi Jesus quando eles me acolheram. Eu vi Jesus quando eles cantaram aquela canção. Sabe aquele momento da sinergia quando a gente adora e o pessoal fala assim, cara, o que é isso que está acontecendo? Isso é paixão por Jesus. E a minha oração é que isso cresça culto após culto, reunião após reunião. Romanos capítulo 12, versículo 10 a 15. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal.
prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tudo isso nós temos que fazer porque somos discípulos de Jesus. Cada um é discípulo quando aprende e também você já tem conteúdo para poder ensinar as pessoas. Eu não preciso te dar um título para você dizer assim, agora você pode pregar o evangelho. Você crê naquele que morreu por você, você é capaz de fazer coisas maiores do que ele já fez. E nós seremos aquele que em Isaías 53 diz. Pode ficar de pé também, por favor. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Deus quer nos entregar a ótica correta de ser discípulos de Jesus, sabe? E temos pessoas ao nosso redor que vão nos capacitar. Hoje eu sinto que Deus quer tirar traumas que muitas vezes os homens tentaram, sabe, impor goela abaixo sobre a sua vida. Tomar conta da sua vida. Ninguém toma a conta da vida de ninguém. Deus é o nosso Senhor. Então hoje eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente colocasse isso no altar do Senhor. Senhor Deus, nesta noite nós te agradecemos, porque o Senhor nos chama para sermos seus discípulos. Que grande privilégio poder te servir, aprender as riquezas e as grandezas eternas que o Senhor tem para nós. Senhor, nós sabemos que existem momentos que no passado coisas ficaram mal digeridas do nosso coração, e nós queremos nesta noite liberar o perdão. Nós queremos liberar, fazer como a Frozen, let it go, deixar embora, porque nós queremos abraçar o novo. Nós queremos não viver daquilo que o passado está dizendo, mas nós queremos avançar adiante para cumprirmos o propósito que o Senhor tem, que é ser como Jesus. Vem, Espírito Santo, nesta noite. Vem fazer algo que está programado no nosso coração individual. Se posiciona na presença do Espírito Santo. Deu para aprender alguma coisa hoje? Muito bom. Deus abençoe, o culto está encerrado. Se você precisar, você também pode receber oração aqui das nossas irmãs. Lembra que eu te falei? Desafiem elas para trazerem algo do coração de Deus. Uma boa semana para vocês, para você que está online também. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.